Olá! Hoje daremos início à nossa terceira e última aula do nosso curso de extensão. E o tema que iremos falar hoje será sobre a importância da comunicação entre a família e a escola no processo de aprendizagem dos alunos nesse período de pandemia. A comunicação é um assunto de extrema importância para todos que constituem o ambiente escolar. Porém, estabelecer uma comunicação efetiva ainda é um dos grandes desafios enfrentados pela escola. É preciso estar em sintonia, não só com os alunos e responsáveis, mas também com toda a equipe pedagógica. A educação é um processo misto e compreende todas as práticas vistas na escola, em casa e na comunidade como um todo. Assim, é necessária a união de todas as pessoas inseridas no ambiente educacional para o sucesso da formação acadêmica e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos. Um dos grandes desafios da comunicação é o tempo. Estamos falando de uma geração de pais atarefados, com pouco tempo para ir até a escola ou acompanhar a rotina escolar do aluno, ou do seu filho, no caso. Mas tudo mudou com a pandemia do Covid-19. A tecnologia tem se tornado uma grande aliada para fortalecer a comunicação com as famílias e facilitar o acompanhamento do dia a dia dos estudantes, dos professores, pais e de toda instituição de ensino. Com tudo isso que vem acontecendo, a parceria entre a família e a escola é fundamental para a melhoria dos resultados educacionais, pois permite aos alunos que alcancem o desenvolvimento integral. A escola tem um papel de proporcionar na vida dos alunos a formação acadêmica, intelectual e cognitiva, bem como promover o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para atuarem na sociedade. Já o papel da família é oferecer uma base para o desenvolvimento humano com a transição de valores e princípios, acolhimento, orientação e todo o apoio necessário, inclusive a vida escolar. A parceria, na verdade, entre a família e escola é importante para o desenvolvimento do aluno, seja no âmbito pessoal, social ou educacional. Quando os pais são participantes ativos no ambiente escolar e na rotina dos seus filhos, os alunos se sentem apoiados, reconhecidos e ganham mais segurança, além de ficarem mais motivados para aprender. Família e escola são as principais referências para os alunos e a base para a formação humana e acadêmica. Por isso, família e escola precisam trabalhar em conjunto e se apoiarem mutuamente. Sem a escola, a família ela não consegue suprir as necessidades educacionais. E sem a família, a escola ela não consegue oferecer todo o suporte emocional e afetivo que as crianças precisam para se desenvolver. Por isso, a comunicação entre família e escola no processo de aprendizagem tem reflexos muito importantes, pois ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos alunos. E qual a importância da relação da família entre a escola nesse período de pandemia? A pandemia do novo coronavírus reformulou todo o sistema educacional, instaurando mudanças urgentes e alternativas eficazes para o cotidiano escolar e suas respectivas relações e desdobramentos. Desse modo, a ligação entre família e escola sofreu reajustes, já que o processo de aprendizado saiu das salas de aula e adentrou as salas residenciais.
Assim, a pandemia não só aproximou familiares do cotidiano escolar dos filhos, como também construiu um elo, uma parceria e uma nova relação entre os pais, mães responsáveis e a instituição de ensino. A relação família versus escola é de fato significativa para o desenvolvimento de cada estudante. A escola é a porta do conhecimento, da sociabilidade, um universo repleto de descobertas, experiências e vivências que compõem a jornada de cada aluno e aluna. Por outro lado, a família, que é a representação mais poderosa na influência e no desenvolvimento da personalidade e formação da consciência da criança. Dessa forma, é de grande valia refletir sobre as mudanças ocasionadas pela pandemia e as novas dinâmicas e as reformulações construídas nos últimos meses entre pais e as instituições de ensino. A pandemia reforçou a necessidade da participação da família no acompanhamento da vida escolar dos filhos, principalmente porque agora a educação está dentro das suas casas. O pai, a mãe ou o responsável consegue ver quais são as atividades desenvolvidas e, por isso, o envolvimento familiar se tornou maior. Os pais eles tiveram que adotar um importante papel para auxiliarem os seus filhos nos afazeres escolares. Eles estão servindo de coadjuvantes aos professores para que as crianças consigam dar continuidade aos estudos. Mas todo esse esforço não tem sido fácil para nenhuma das partes. Infelizmente, muitos conflitos têm ocorrido e isso tem gerado desgaste e frustração. Por isso é importante que o diálogo se faça presente. Os pais e a escola precisam se unir em um mesmo objetivo, ou seja, se alinharem para que as crianças consigam ter acesso ao conteúdo escolar. É preciso que os pais ou responsáveis estabeleçam rotinas de modo que os filhos sejam acompanhados na educação remota. Deixar a critério do aluno pode fazer com que este não tenha tanto interesse em participar e estenderá seus momentos de lazer por falta de uma rotina diária de estudos. Quando há uma cooperação entre a escola e a família, a possibilidade de sucesso no aprendizado será maximizada. Por isso, é preciso haver estímulo por parte dos familiares e estratégias que os motivem a não desistirem de acompanhar os filhos às suas aulas remotas. Nesse contexto, faz-se necessário que cada um cumpra seu papel, de modo a garantir o direito fundamental do aluno. Não tem sido fácil para as escolas, principalmente da rede pública, manter em funcionamento as aulas no formato remoto, durante de tantos problemas sociais que permeiam as famílias dos alunos, bem como a falta de estrutura tecnológica das instituições de ensino, da pouca qualificação aos docentes. Então é hora de somar forças, de modo que cada um dos atores envolvidos nesse processo de garantia dos direitos da criança e adolescentes cumpra seu papel e assim todos colham os bons frutos, mesmo em meio a tantas dificuldades enfrentadas. E como melhorar a comunicação entre a família e a escola nesse período pandêmico? Primeiro, manter um bom diálogo. É necessário que a escola tenha atitudes mais ativas para manter a comunicação com os pais. Por isso, é fundamental incentivar a comunicação constante com os familiares. E também mostrar como a presença deles se torna um grande diferencial na vida escolar dos filhos. O segundo, investir em canais de comunicação.
como deixar os telefones da escola disponíveis para informações, explorar meios digitais de comunicação, acompanhar e responder e-mails, utilizar as redes sociais, né, para apresentar alguma atividade, enviar alguma atividade, pode ser ocasionada pelo WhatsApp. E o uso 3, o uso da tecnologia, que se faz muito importante nesse momento em que as escolas estão fechadas, algumas estão voltando a abrir agora. As ferramentas tecnológicas estão sendo imprescindíveis para diversificar e facilitar a comunicação entre a escola e a família, como o grupo do WhatsApp, que está ajudando muitos professores a entregar as atividades, a mandar recados para os pais ou responsáveis dos alunos. Então, o que mais se está utilizando nesse período, né, de pandemia é o aplicativo WhatsApp, onde os professores eles mandam as atividades, realizam as reuniões escolares, né, com os pais, os professores, e como também como os diretores da instituição realizam reuniões via WhatsApp, como eu já tinha falado. Essas são algumas formas que os profissionais da educação utilizaram e utilizam, né, para estabelecer uma comunicação com os pais e com os alunos nesse período de distanciamento social. Quais são os aspectos positivos pós-Covid-19? O primeiro é a aproximação da família, que durante a pandemia, os alunos e suas famílias se tornaram responsáveis, em grande parte, pelo aprendizado em um grau mais elevado do que antes. Sendo assim, isso deve gerar uma solidariedade na educação, uma vez que houve um estreitamento nas relações. Até as famílias mais ocupadas passaram a vivenciar um momento de ensino, pois durante a pandemia ele está ocorrendo em casa. Além do mais, pais que agora ajudam na realização de atividades mais complexas ou até mesmo escutam de vez em quando as aulas a que os alunos estão assistindo, que podem se lembrar como é o processo de ensinar e aprender. Dessa maneira, a família tem conhecido mais de perto o trabalho do educador e as dificuldades do ensino. Com isso, houve uma aproximação, mesmo que forçada, entre pais e professores, a qual pode dar início a uma cultura de diálogo e parceria contínua. Contudo, essa aproximação da família com a escola ocorreu sem qualquer tipo de planejamento. Então, para que ela tenha continuidade, é preciso que as instituições de ensino continuem estimulando os responsáveis a frequentar os compromissos escolares e, especialmente, a manter o interesse e a participação na vida escolar das crianças. Não são todos os pais, mas tem alguns, né, que realmente são ausentes, que através desse ensino remoto, isso possa, quando voltar às aulas agora, né, isso possa mudar, que alguns pais, não todos, estejam mais ativos e responsáveis em saber como estão seus filhos na aprendizagem deles. 2. O uso da tecnologia em sala de aula pode ser um dos motivos, né, que pode gerar melhoria, né, pós-Covid. A área da educação tradicional costumava caminhar a passos lentos em direção à digitalização. Contudo, em razão da pandemia, o setor foi obrigado a se desenvolver e a acompanhar a evolução dos últimos anos da tecnologia. Em tempos de pandemia, foi necessário promover a utilização de novas tecnologias, metodologias ativas,
entre outras soluções para que a educação à distância fosse viável. Com isso, até mesmo os profissionais que ainda não tinham se atualizado sobre as novas tecnologias tiveram que aprender a utilizá-la. Nesse sentido, a familiarização do profissional com a tecnologia também gera uma aproximação maior com os alunos, que em geral estão acostumados com ambientes digitais. Como consequência, a tendência é que quando as aulas presenciais retornarem, algumas já retornaram, a tecnologia continue sendo utilizada por educadores e alunos, como está sendo. Algumas escolas voltaram e metade da turma vai naquela semana assistir a aula presencial e a outra metade assiste a aula de casa. No caso, está acontecendo o ensino híbrido, Então, esse uso da tecnologia está sendo utilizado nesse período pós-pandemia, E o terceiro, as metodologias ativas. No campo educacional, as metodologias ativas que fazem com que um aluno saia da passividade e se torne o centro do processo do seu aprendizado, proporcionando um aprendizado mais ativo e colaborativo, devem receber cada vez mais destaque, até mesmo durante as aulas mediadas por tecnologia, em razão da pandemia. Também é possível trabalhar com as metodologias ativas, a fim de promover um aprendizado em busca do protagonismo autoral e participativo dos alunos. Além disso, a metodologia ativa ainda contribui para o desenvolvimento de habilidades que são importantes para o mundo de hoje, como empatia, exercício de resoluções de problemas e colaboração, entre outras. E o 4, a valorização do professor, que um dos principais aspectos positivos gerados para o setor da educação é a valorização do professor. Com as aulas online, a figura do professor passou a ser mais valorizada, assim esperamos que seja, pois tanto os pais quanto os alunos perceberam que ensinar é uma tarefa muito mais complexa e profunda. Lembre-se de que os professores também exercem um papel fundamental na disseminação desse legado positivo quando a situação retornar à normalidade. E por fim, finalizamos nosso curso de extensão. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem curtindo, comentando os meus vídeos, pois a participação de vocês é de grande importância para o meu estágio. Obrigada e até mais.